Uma coisa que eu vejo muito na parte da psicologia do esporte, a psicologia em geral, ela tem uma demanda mais clínica, mais trabalho paliativo nesse sentido. No meu caso, eu até falo isso muito para os atletas. Sabe? Eu sou psicólogo, tenho especialização e tal no esporte, mas eu procuro focar na questão performance. Performance e resultados. Então, performance no esporte e tal. Então, no caso do psicólogo do esporte, ele acaba tendo uma atuação dentro da área, assim, do esporte em si. No meu caso, eu acabo olhando para a parte comportamental, de como pegar, desenvolver comportamentos desse atleta para gerar resultado, para gerar desenvolvimento e que esses comportamentos, esses resultados façam sentido de aprendizado para aquele atleta. Então, a minha visão até de formação, no caso, a minha formação na área de psicologia foi na parte organizacional. Então, eu tenho um foco em desenvolvimento. Uhum. O meu foco é voltado para desenvolvimento. Até antes, quando eu vou conversar com algum atleta me procura, um exemplo. Eu nunca começo um trabalho já nesse sentido. Eu marco um bate-papo com ele online. Eu quero saber um pouco da demanda. Se eu percebo que a demanda desse atleta é, por exemplo, uma demanda mais clínica, olha, eu estou passando uma questão de depressão agora, eu estou saindo, ou entrando na depressão, ele traz detalhes nesse sentido, eu sempre oriento a um trabalho voltado mais para a clínica e não para o esporte. Se a demanda daquele atleta é fora do esporte, o trabalho é clínico. Se a demanda é dentro do esporte, é dentro voltado ao desenvolvimento, resultados, aí sim, aí eu toco em frente um trabalho nesse sentido. Então eu tenho até parceiros psicólogos que ficam atentos, assim, que às vezes eu encaminho alguma demanda nessa parte clínica, nessa parte, assim. Então, a parte da psicologia do esporte é trabalhado dentro do esporte, nada fora, assim, nesse sentido. Entendi. E aí, com a sua expertise, você sabe dizer se os psicólogos clínicos eles têm muita facilidade ou dificuldade de lidar com atletas? Porque eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho, que existem poucos psicólogos do esporte, né? Então eu acho que às vezes o atleta ele acaba procurando um psicólogo clínico pela falta mesmo de profissionais ou eu acho que é só ideia da minha cabeça por não conhecer muito mesmo. Olha, tem os dois lados. Eu vejo assim os dois lados. O lado do fato do atleta e da forma como as pessoas veem a psicologia em geral, no sentido assim clínico, mas aquela questão, nossa, eu estou indo no psicólogo, existe um tabu. E por mais que estamos em 2021, ainda existe um tabu. E por um outro lado, os próprios profissionais, às vezes, que não sabem se posicionar e levar realmente a questão voltada do desenvolvimento do atleta, da pessoa em geral. O próprio psicólogo, de certa forma, também não é tão claro nesse sentido. E aí fica aquele meio termo ali entre um não sabe o que procura e outro não sabe o que divulga, o que desenvolve nesse sentido assim nessa relação. Então não é que tem poucos profissionais da área do esporte. Claro, em demanda em relação à clínica é bem menor. Eu lembro que na faculdade chegou acho que foi no sétimo semestre, quando separou a turma clínica e a turma organizacional. 70% foi para a área clínica e 30% foi para a área organizacional. E desses 30% da área organizacional, alguns voltaram para a clínica nesse sentido. Porque ainda é muito taxado, ainda o psicólogo clínico, isso, aquilo, tal, e não voltado no desenvolvimento como um todo. Essa é a minha percepção. Eu tenho colegas da própria psicologia do esporte que têm uma dificuldade que acaba pegando demanda clínica, nesse sentido, para trabalhar e tal, mas por questões de possivelmente o atleta desconhece, possivelmente também não é, historicamente, isso não é tão amplo assim, esse cenário ainda de contato com o cliente. Eu prefiro falar cliente do que paciente, com o cliente e tal. Odel, e quando eu devo buscar um psicólogo esportivo, tem algum motivo principal que os atletas te procuram? Tá. Normalmente, assim, vou pegar assim a parte do mountain bike. É como se fosse uma generalização. A maioria me procura assim, trazendo sempre uma demanda. Olha, eu tenho uma ansiedade assim, eu tenho uma ansiedade para a prova, eu não tenho ansiedade para a largada. O termo ansiedade ele é muito generalizado e a gente acaba desenvolvendo o trabalho e vê que não é bem isso, assim, nesse ponto, né?
Então, a procura acaba acontecendo assim, quando o atleta, ele, por exemplo, ele não consegue mais focar dentro do seu treino, só que ele não sabe descrever isso. Ele vai falar para você, olha, eu não estou rendendo, eu estou com muito problema na cabeça, eu não estou sabendo lidar com o meu treinador, com a minha planilha, eu não estou tendo resultado, isso está me incomodando. Então, ele sempre traz um fator assim paliativo. Interessante isso, porque a visão do profissional de psicologia é uma visão paliativa, ele vai lá e vai me curar, entre aspas. E o atleta tem esse pensamento. Ele começa a ter um problema, observar e sentir um problema, ou outros inferirem algo, ó, você precisa do psicólogo, que você não está bem da cabeça. E sempre vem na generalização. E aí, no caso, quando o atleta acaba vindo, nesse sentido, isso no meu caso, acaba vindo, e aqui eu já vou quebrando sempre os paradigmas, no próprio processo de desenvolvimento. É muito difícil um atleta vir olhando, pensando em desenvolvimento. Olha, eu vim aqui para melhorar isso, para melhorar minha concentração, para melhorar meu foco, para melhorar tal, eu quero chegar a ser um atleta profissional nesse sentido, um atleta de elite. Não tem esse olhar do atleta. Aí dentro de um processo eu acabo colocando, mas de uma forma geral, o atleta procura quando ele sente que, olha, ou eu estou no fundo do poço, ou eu estou sentindo que eu estou chegando lá. Essa é o gap onde que se perde muito tempo, porque a caída do atleta é muito grande nesse sentido. E quando ele resolve procurar, o trabalho fica, sim, paliativo nesse ponto. E aí até você procurar ali um equilíbrio e seguir o desenvolvimento de uma forma assertiva, normal com o atleta. E assim, só completando, mas com um pouco da minha experiência de treinador, eu recomendo alguns atletas procurarem um psicólogo esportivo quando o atleta, nos treinos, ele realiza assim, tudo 100%, ele apresenta valores de potências bem elevados, tudo realizado perfeitamente. E quando o atleta vai competir, seja numa prova muito importante ou até mesmo no rachão entre amigos, ele simplesmente não consegue realizar nada. E eu converso com o atleta, pergunto se ele dormiu direito, o que aconteceu, e simplesmente o atleta não sabe responder. Então, assim, nesses casos, eu já começo a conversar e eu vejo também, Del Bonetti, muita resistência com o pessoal procurar um psicólogo esportivo, entendeu? E eu sempre bato na tecla, cara, você tem que procurar um psicólogo esportivo para ver o que está acontecendo, porque os seus números no treinamento, eles estão excelentes. O que você reproduziu na prova, para você ter uma comparação, seu treino de sábado passado foi mais forte que a prova. Então, tem alguma coisa que está acontecendo psicologicamente que você está indo para a prova bloqueado, sabe? Então, eu recomendo bastante o pessoal nessas situações, sabe? Eu posso ter até um comentário a fazer nisso, que foi importante que você trouxe. Então, normalmente, isso eu percebo, assim, isso acontece muito, Paulo. Ambiente de treino, normalmente, para o atleta, ele tende a ser menos estressante que ambiente de prova, onde ele coloca a questão da autocobrança, pressão social e tal e tudo mais. Só que não é para ser assim, mas o atleta, ele compreende dessa forma. Eu até brinco, assim, quando eu vejo algum atleta que posta, tá pago, o treino tá pago. Eu falo, poxa, parece que se livrou do treino, né? Então, o que acontece? Por mais que ele possa colocar os números de potência, ter resultados, isso, aquilo dentro do treino, o fato dele entender que aquele ambiente vai ter menos autocobrança, ele pode estar fazendo sozinho, escondido ali, normal, só ele, o Garmin, o computador, a bike, o ambiente é menos estressante. Só que na cabeça dele, assim, nos pensamentos, ele não está participando de uma competição, então ele está mais relaxado nesse sentido. E aí, a hora que ele vai para o ambiente de prova, onde tem a intensidade, a questão começa a gerar picos de ansiedade, aquele ambiente ele não lida muito bem com aquele estresse. Então, o que acontece? Acontece muito isso, Paulo, dos atletas trazendo, eles começam a trazer o relato, meu treino eu faço isso e tal, mas na corrida... Aí, o que eu faço nesse ponto? Na verdade, eu faço isso com todos os atletas. Toda a intensidade de uma prova, estímulos, estresse, ansiedade, vou distribuir no treino. Eu falo, no treino é para você ficar estressado, sim, é para você enfrentar a ansiedade, é para você trabalhar em alta intensidade, seguir a demanda do treino, tal e tudo mais. Então,
Estrategicamente, eu acabo colocando intensidade dentro do treino, na parte psicológica, para que chegue na prova mais equilibrado e tal e tudo mais. A questão é até cultural, viu, Paulo? De fazer o treino como se fosse, beleza, tal, fiz o treino, tô seguindo e tal, mas aí a prova, porque eu falo pro atleta, competição é parte do processo. E às vezes ele entende só porque a competição é uma meta, é o ponto final do desenvolvimento, e não é bem assim.